Por mais que seja uma produção mexicana, Chaves é basicamente um patrimônio do Brasil. Eu, assim como muitos de vocês, cresci assistindo Chaves repetidas vezes, a ponto de decorar falas e sempre dar risada das mesmas piadas. Esse programa é algo hipnotizante e eu confesso que eu gosto até hoje. Por isso, neste vídeo, eu vou abordar diversas Lost Medias muito interessantes de Chaves e Chapolin. Além do mais, eu também vou trazer alguns casos de efeito Mandela do programa. Prontos? Então, partiu! O Revolvinho do Chaves. Vamos começar com o Revolvinho do Chaves, que talvez seja a Lost Media mais famosa para nós brasileiros. O episódio de 1972, que originalmente se chama Los Tronadores, é um dos casos de episódios perdidos mais interessantes e misteriosos do programa. Em resumo, a história é a seguinte: em 1991, houve uma enchente nos estúdios do SBT, o que acabou gerando um desespero, pois a emissora não teria como manter a grade de programação normal naquele dia. Foi então que, para tapar o buraco, o SBT resolveu colocar Chaves no ar, e é nesse ponto que os fãs alegam que o episódio do Revolvinho do Chaves foi exibido pela primeira e única vez no Brasil. Relatos afirmam que eles chegaram até a cortar o final do episódio e que a gravação parecia meio danificada, com alguns erros, como se fosse uma fita muito antiga e gasta. A grande questão aqui é que aparentemente ninguém gravou esse episódio sendo exibido, e por muito tempo acreditava-se até que ele sequer existia. E isso correu até 2010, ano em que confirmaram a existência do episódio por meio do Teleguia número 1050. O Teleguia, para quem não sabe, é uma espécie de revista que une todos os programas de TV exibidos na TV aberta do México. Lá é possível conferir toda a programação que será exibida pelas emissoras, e ele também apresenta informações relevantes sobre cada programa, como título, sinopse, horário, datas, enfim. Então, neste Teleguia antigo foi encontrada uma descrição do episódio que casava com o relato dos brasileiros, e também foi comprovado que o episódio se tratava de uma compilação de diversas esquetes exibidas pela Televisa em 1972. Mas talvez vocês estejam pensando que, apesar disso confirmar a existência do episódio, isso não garante que ele foi exibido no Brasil, certo? Pois é, não garante, mas numa planilha do Ibope do dia 25 de abril de 1991, data em que ocorreu a enchente, comprova que Chaves teve sim uma exibição emergencial às 19h03, e isso reforça o relato dos fãs, pois acaba casando exatamente com o contexto que eles haviam apresentado. Atualmente não há nenhum registro em vídeo desse episódio no mundo inteiro, ou seja, é uma Lost Media total. Goteiras na casa do Seu Madruga. Outro exemplo interessante é o episódio Goteiras na Casa do Seu Madruga, que também se encontra totalmente perdido. Esse também teve a existência confirmada pelo Teleguia, que além de apresentar a data e o horário da atração, também mostrava uma sinopse em que o Chaves ajuda o Seu Madruga a tirar água da sua casa porque ela foi inundada por muitas goteiras. É engraçado imaginar esse episódio porque o SBT exibiu incansavelmente a versão dessa história que acontece na casa da Dona Florinda, vocês se lembram? Porque pra mim é muito difícil imaginar esse enredo em algum outro ambiente que não seja esse que eu tô mostrando no vídeo. Mas enfim, esse é um outro exemplo que se encontra perdido mundialmente. O Papagaio. Outro que também se encontra perdido e chamou a minha atenção é o episódio O Papagaio, em que as crianças da vila acreditam que a bruxa do 71 transformou o Chaves em um papagaio. Isso é muito Chaves. Eu consegui imaginar esse episódio com muita facilidade, mesmo sem nunca ter assistido. Se eu não me engano, existe um remake dos anos 90 desse episódio que foi exibido dentro daquele Clube do Chaves. Mas, pra ser sincero, eu não tenho total certeza disso. Eu já ouvi falar nisso, na verdade. E se tiver alguém que seja muito fã de Chaves assistindo esse vídeo, talvez consiga esclarecer essa dúvida. Um astro cai na vila. Parte 1. Esse também é de explodir cabeça, porque a parte 2 desse episódio é muito icônica aqui no Brasil. Eu realmente nunca tinha reparado que o episódio do Hector Bonilha na verdade era uma continuação, já que aqui no Brasil sempre foi exibido apenas a parte 2. Esse é um episódio que também estava completamente perdido, mas um fã, alguns anos atrás, disponibilizou uma cópia dos anos 90 gravada do canal Telemundo de Porto Rico. Então, dá para conferir esse episódio em espanhol aqui no YouTube se vocês quiserem. Também existem alguns episódios que estão perdidos no mundo todo,
exceto no Brasil. Eu vou passar por eles de maneira mais rápida, mas eu não conseguiria fazer esse vídeo e deixar eles de fora. Então vamos lá. O primeiro é Como Pegar um Touro à Unha, que é aquele em que seu barriga dá um touro de mentira para que as crianças possam brincar de toureiro. Eu lembro de ver esse episódio na minha infância e eu achava hilária essa engenhoca que eles inventaram. Outro exemplo é o Muitas Marteladas Parte 2, que começou a ser exibido no SBT em 2012 e que hoje também se encontra perdido no restante do mundo. E você se lembra daquele episódio Ser Pintor é uma Questão de Talento? A parte 1 dele, que é aquele episódio icônico da cadeira sendo pintada de amarelo, também é uma Lost Media mundial. Outro episódio que é muito icônico e que também se encontra perdido no mundo todo, exceto no Brasil, é o Errar é Humano Parte 1. Aquele em que seu Madruga se apaixona pela Glória, que é a nova vizinha da vila. Existem várias versões dessa história, mas essa, que é a mais reconhecida aqui no Brasil, é uma Lost Media no restante do mundo. E para não passar em branco, eu também vou citar algumas Lost Medias de Chapolin Colorado. Afinal, essa dobradinha de Chaves e Chapolin é um verdadeiro clássico. O primeiro exemplo é o Tudo Sobre Até os Aviões, Parte 2, que é a continuação daquele episódio de mesmo nome. Eu adoro os efeitos especiais desse episódio, mas a segunda parte dele se encontra completamente perdida mundialmente. Também temos Os Piratas, Parte 3, que é um caso à parte. Pouco se sabe sobre, há quem acredite que esse episódio nem exista, não se tem registro dele por aí, mas existem diversas teorias do porquê desse sumiço. Se você conhece alguma delas, comente aí, por favor. E tem diversos outros episódios, eu inclusive poderia fazer pelo menos mais umas 2 ou 3 partes só sobre as Lost Medias de Chaves e Chapolin. Se você deseja que esse tema continue sendo abordado, deixe um comentário e compartilhe o vídeo, porque assim eu vou entender que vocês querem mais. Bom, prosseguindo, antes de partirmos para os casos de Efeito Mandela, eu preciso comentar um episódio de Chapolin que se encontra perdido mundialmente, mas que eu, particularmente, achei muito surpreendente quando eu descobri. Se trata do episódio Chapolin vs Hitler, o encontro do século. Sim, é isso mesmo. A sinopse desse episódio conta que Chapolin Colorado luta na Segunda Guerra Mundial contra Hitler, utilizando suas estratégias muito pessoais. O que sabemos é que quase todo o elenco participou desse episódio. O Edgar Vivar e o Horácio Gomes interpretaram soldados alemães. Florinda Meza era uma espiã, Angelina Fernandes e Ruben Aguirre eram da tropa britânica, e o Roberto Bolanhos interpretou Chapolin, claro, e o próprio Hitler. O episódio especial tem cerca de 40 minutos e não chegou ao Brasil até hoje, mas é possível encontrar alguns trechos do episódio em espanhol aqui no YouTube. Ele completo eu não achei, mas alguns trechinhos até que dá pra achar se você pesquisar em espanhol. E eu que achava que o Chapolin vs Drácula do Master System era o encontro mais inesperado do Polegar Vermelho. Bom, mas vamos mudar um pouco de assunto para falar sobre alguns casos de efeito Mandela em Chaves. Explicando de maneira bem resumida, efeito Mandela é quando o nosso cérebro cria falsas memórias. E o mais fascinante é que o efeito Mandela pode ocorrer de maneira coletiva. Ou seja, existem diversos casos em que muitas pessoas compartilham de uma mesma lembrança ou percepção que, na maior parte das vezes, está errada ou simplesmente nunca aconteceu. Eu realmente quero começar a abordar mais esse fenômeno aqui no canal. E se tratando de Chaves, existem alguns casos bem curiosos. Vamos a eles. Inocêncio Girafales. Alguns fãs brasileiros acreditam que ouviram em algum episódio o personagem Professor Girafales dizendo que o nome dele é Inocêncio Girafales. Esse nome é, de fato, canônico. Foi oficializado no próprio site do Chespirito, mas não há registro de que isso foi abordado em nenhum dos episódios de nenhuma das fases do seriado. A mansão subterrânea escondida no barril do Chaves. Essa foi uma sugestão do canal Gene Dalbon em Portugal, que comentou lá no post da aba Comunidade sobre um suposto episódio em que as crianças entravam no barril do Chaves e lá havia uma espécie de mansão. Ele menciona que esse era um assunto recorrente nas comunidades do Orkut e que algumas pessoas relatam já ter assistido o episódio. Isso tudo que ele comentou é verdade, porque eu me lembro nitidamente de acompanhar toda essa história nas comunidades. Mas o fato é que esse episódio nunca existiu, ou melhor, nunca teve a existência confirmada. O que pode ter ocorrido foi, de fato, uma memória falsa estimulada por montagens da época, que, essas sim, existiam aos montes. E você, tem memória de ter assistido algo parecido com isso? Então compartilhe nos comentários. O gato espremido no episódio da lavadora de roletes.
Eu deixei essa pro final porque se trata de um exemplo que mexe demais comigo, afinal, eu compartilho dessa memória também. Acredito que todos se lembram do episódio em que a Dona Florinda compra uma lavadora de roupas com roletes, certo? Ao final do episódio, há uma piada em que a Dona Florinda conta que pediu pro Chaves lavar a cafeteira. Até aí tudo bem. Mas eu e muitas outras pessoas temos certeza de que existe uma versão desse episódio em que a Dona Florinda apresenta a mesma sequência, porém substituindo a cafeteira por um gato. Ou seja, a piada seria de que o Chaves deu banho no gato na lavadora e depois passou pelos roletes. E eu me lembro nitidamente desse gato. Ele tinha o mesmo aspecto da cafeteira, ou seja, ele era meio que de papelão ou de algum outro material, todo achatado. Inclusive, eu relatei sobre isso na aba Comunidade aqui do canal, e um inscrito comentou sobre o episódio Não confunda a casa está caindo de velha com a velha está caindo da casa do Chapolin. E tem uma cena em que a porta cai e eles tiram um gato amassado debaixo dela. É uma ótima tese, me deixou bem pensativo, faz sentido, mas o gato desse episódio ele é meio cinzento e o que eu lembro era de um gato preto que tinha o rabo em formato de S. E o mais maluco é que eu já conversei pessoalmente com diversas pessoas que confirmam compartilhar dessa mesma memória. Bom, a verdade é que a existência disso não é confirmada, mas é algo que me pega demais. Se isso que eu acabei de contar é de alguma forma familiar para você, por favor, deixe nos comentários porque eu vou adorar saber. E por hora é isso, eu adorei gravar sobre esse tema e, como eu disse anteriormente, ainda há muito para ser abordado, mas para que eu faça uma continuação vai depender muito da repercussão desse vídeo. Então comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem like, enfim, vocês sabem o que fazer. Eu vou ficando por aqui, mas voltarei em breve. Um forte abraço e até a próxima.